a alegria de Jesus, com a alegria do encontro que temos como irmãos em Cristo, como irmãos em Kardec, como irmãos, evidentemente, em Evangelho de Jesus e aqui no ICEB. Nós, Jesus querido, neste instante, queremos te agradecer pela bênção que nos tens prodigalizado em todos os instantes de nossas existências. Agradecemos-te, Jesus, pelo teu Evangelho de luz, pelos teus ensinamentos e exemplos de luz. Nós te agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos com que tu tens abençoado os nossos esforços no bem, com que tu tens abençoado os nossos encontros aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Agradecendo-te, Jesus, por Maria, por nossos anjos da guarda, por nossos amigos espirituais queridos. Faz descer, Jesus, por sobre o ICEB, por sobre os nossos mentores todos no ICEB, representados pelo coração de Deolindo Amorim, seu fundador, e de Jorge Andréa, nosso presidente de honra. E muito especialmente Jesus, ao te rogarmos esprais bênçãos de conforto, resiliência, superação, por sobre todos os teus irmãos e nossos irmãos que atravessam duras provas no planeta, mas especialmente Jesus, faz descer as bênçãos por sobre o nosso querido irmão, amigo e companheiro Kaique Assunção, que vem nos falar hoje sobre os seus estudos e as suas conquistas. Que a tua paz e a tua luz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós estamos, então, recebendo mais uma vez o nosso querido Kaique Assunção, que é professor de História, tem pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira, tem mestrado em História, é pesquisador espírita, ator e diretor de teatro. Fez adaptação de obras espíritas, em especial dos romances de Emmanuel e de outras obras espíritas. Realiza espetáculos em vários teatros do Rio de Janeiro e em outros estados. Foi curador de uma exposição sobre cultura e cotidiano na Roma Antiga, apresentada pelas prefeituras de Magé, Itaguaí e no Parque Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Foi colaborador, ou é eventual colaborador da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Criador, fundador e diretor-geral da Companhia Teatral Mensageiros, que completou 25 anos de atividades em espetáculos doutrinários, como a História de Francisco de Assis, há 2000 anos, O Céu e o Inferno, Bezerra de Menezes, peça teatral, e também como Bezerra de Menezes, o musical. Este apresentado no dia 27 de agosto de 2022, às 17 horas no Teatro Rival, na cidade do Rio de Janeiro. Neste espetáculo, Kaique Assunção anunciou a descontinuidade da Companhia Teatral Mensageiros e a criação de uma nova companhia teatral, a Renovarte. Parabéns à nossa nova companhia teatral e, por consequência, também a todos nós. Nosso companheiro Kaique Assunção vai nos falar hoje sobre o universo romano nos romances épicos de Emmanuel, no desdobramento para hoje, moralidade, religiosidade, concepções de vida e morte. Somos todos ouvidos, ó Kaique. Então, já é a terceira parte de estudos, né? Já falamos aqui sobre a posição do homem, da mulher na Roma Antiga, das crianças, falamos do nascimento, falamos sobre a hierarquização da sociedade, né? Os patrícios romanos eram enviados dos deuses, eram especiais, e depois tinha a plebe e a escravatura, né?
que o Império Romano foi muito rico. Também já falamos que o senador Públio Lentulus, que é o personagem principal de Há 2000 anos, que é o principal foco dos nossos estudos, ele viveu no primeiro século da Era Cristã. A história começa no ano 31, na época do imperador Tibério, e vai até o ano 79. Então, na verdade, é um resumo da história do primeiro século, que é uma época de muitas transformações. O imperador Augusto fez uma série de reformas a fim de restaurar os costumes morais romanos que estavam se perdendo, e os personagens em questão são frutos dessa reforma moral de Augusto, né? Já falamos sobre isso em outra oportunidade, e também falamos, né, até para a gente já pegar o gancho do nosso estudo, da questão do ponto de vista de Emmanuel ao escrever isso, a obra 2000 anos ao Chico Xavier, na década de 30, né, do século XX, porque para a gente entrar no estudo de hoje, a gente tem que se despir o que é muito natural, da camada judaico-cristã que Emmanuel imprimiu há 2000 anos. Né? Claro que eu também já falei sobre isso, que durante muito tempo, séculos, ele foi padre, ele esteve ligado à Igreja Católica. O mundo mudou bastante, né? O mundo de 2000 anos atrás mudou consideravelmente, e é inevitável que ele, enquanto espírito imortal ao longo desses 2 milênios, tenha mudado também suas concepções sobre tudo o que aconteceu na Roma Antiga. Né? Então, ele mesmo fala no início que ele tem se esforçado, no prefácio de Há 2000 anos, por adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. Então, a gente, na verdade, tem que se despir dessa adaptação que ele fez para entender o que os personagens romanos pensavam, que são coisas que, por mais que ele tenha adaptado a obra a uma linguagem comum, por mais que aquilo ali esteja sobre, há 2000 anos, seja descrito sob o ponto de vista judaico-cristão, muito próximo às nossas concepções, espíritas, inclusive, né? É necessário a gente se despir disso tudo e adentrar ao que o romano pensava. Então, daqui e dali você tem uma linguagem, expressões que remetem a essa ideologia romana antiga. Então, dito isso, a gente precisa fazer uma série de considerações sobre o que era a época. A moral romana, ela era muito diferente da moral, e a concepção de mundo era muito diferente da nossa concepção. É claro que eles foram muito influenciados pelos gregos, mas o romano ele foi influenciado por todos os povos que ele conquistou. Os romanos são dos primeiros a colocar em prática o que a gente chama no século XX, XXI, de globalização. Tá? A gente não pode dizer jamais que a cultura romana era uma parasita da cultura e da religiosidade grega. Isso é muito errado, né? Porque os romanos eles pegavam, quando eles dominavam um povo, tinham um contato, não necessariamente de dominação direta, mas eles absorviam o que aquele povo tinha de melhor a oferecer: tecnologia, religiosidade, concepções de vida, etc. E eles absorviam aquilo e, digamos assim, faziam uma espécie que se chama de antropofagia cultural, né? É uma coisa que é muito falada na Semana de Arte Moderna aqui no Brasil e tal, né? A gente pega esse termo emprestado para entender o que os romanos faziam na época. Então, o que era a cultura romana? Além das suas raízes, né, que obviamente permanecem ali na cultura romana geral, você tinha um pouco ali da cultura grega, você tinha um pouco da cultura macedônica, você tinha um pouco da cultura dos celtas, você tinha da cultura oriental. Então, essa é a moralidade, não é bem o termo, mas a cultura geral romana, a ideologia romana, ela era multifacetada. E claro que também ela foi mudando muito, né? O romano da República é um, o romano do Império, especificamente primeiro, segundo século da Era Cristã, época de há 2000 anos e 50 anos depois, é uma coisa. Em Ave Cristo ele já está se transformando em outra. Mas aí também já é um estudo para a próxima parte que a gente vai colocar em prática em dezembro, que é quando a gente fala da influência cristã no mundo antigo, né?
no mundo romano especificamente. Por que eu falo isso? Que a época de Ave Cristo ela é diferente, porque antes dos romanos, o mitrianismo, antes do cristianismo, perdão, o mitrianismo ele vai começar a penetrar muito a cultura romana, e você já fala de uma certa moral semelhante à judaico-cristã, que já começa a adentrar na população romana, na ideologia da população romana no século III. Antes do cristianismo ser, por exemplo, aceito como religião oficial. Mas isso a gente fala melhor no próximo estudo, que ocorrerá em novembro. Né? Aqui a gente está falando de uma ideologia romana típica do primeiro e segundo século, semelhante a 2000 anos e 50 anos depois, dentro dessa ideologia são muito semelhantes. Tá? Desculpa, gente, eu estou um pouco resfriado, tal qual aí a Nádia. Mas, assim, o romano era politeísta, acreditava em vários deuses. A gente aprende na escola o que é meio certo, que os deuses principais romanos eram uma cópia dos deuses gregos. Entre aspas, né? Porque Zeus era o Júpiter da mitologia romana, Vênus, você tinha ali Poseidon, que é o Netuno da mitologia romana. Na verdade, alguns desses deuses já existiam no período arcaico romano, e quando os romanos tiveram contato com os gregos, eles acabam por identificar os seus deuses com aqueles deuses. Então, não é exatamente uma cópia. Da mesma forma que quando os romanos eles dominaram determinados povos ali, celtas, enfim, de outras regiões ali da Europa, eles também acabam por identificar os deuses dessas tribos, dessas civilizações locais com seus deuses. Na verdade, isso é muito mais aculturação do que propriamente imitação. Existia esse politeísmo, que a gente vai tratar disso. A religião romana era muito ritualística e muito pouco moral, né? Eles não pensam muito em consequências morais, mas em facilidades de vida, proteção dos deuses. Mas, assim, agora a concepção de mundo deles era uma coisa muito interessante. Não havia, na época, um conceito muito comum nosso de bem e mal. Os romanos do primeiro século da era cristã, eles não tinham essa noção, o bem e o mal. Isso é típico da ideologia judaico-cristã, né? Que o mitrianismo, antes do cristianismo, começa a adentrar em Roma, como eu acabei de falar agora, a época de Ave Cristo. Mas eles entendiam a ordem pública, e isso muda muito as coisas de figura. Porque se você precisa manter a ordem pública, você precisa manter a civilização contra a barbárie, né? Eles falavam muito disso, digamos assim, essa ordem pública, essa civilização precisa ser mantida a qualquer custo, e qualquer coisa, algo ou alguém que se ponha contra essa ordem pública precisa ser eliminado. Por exemplo, né, sem querer também dar spoiler, o cristianismo primitivo, ele afronta essa ordem pública. A gente tem que se largar essa ideia de que assim, os romanos eram maus e colocavam os cristãos na arena. Não, 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 não. E, de fato, um dos motivos da queda do Império Romano é o cristianismo. O cristianismo ele vai contra muitos dos valores romanos imperiais, dos romanos, digamos assim, pagãos. Né? Eu não gosto muito desse termo, mas aquele romano clássico, né? E à medida em que o cristianismo e outras concepções religiosas do mundo antigo se põem contra a ideologia romana, elas são combatidas. Né? A gente fala de religiosidade, de maneira geral. Porém, é fato que os judeus e os cristãos são os que mais batem de frente com a religiosidade e a ideologia romana. Não são os únicos, né? Porque a maioria dos povos da antiguidade eram politeístas, eles tinham concepções parecidas com as dos romanos, então pode ter problemas, mas não tanto quanto os judeus e romanos, né? O Deus dos judeus é único e não aceita nenhum outro Deus. A religião judaica proíbe, por exemplo, o culto de ídolos de pedra. A maioria dos povos da antiguidade não tem problema nenhum com isso. Na verdade, os romanos adoravam criar altares para os deuses e tal. Então, assim, a ordem pública. Uma revolta ocorreu numa cidade sob o domínio romano. A revolta dos judeus, por exemplo, que foi apenas mais uma entre tantas outras na época imperial.
tem que matar todo mundo, porque eles estão com uma versão de mundo, uma ideologia que está afrontando tudo que os romanos conquistaram e colocaram em prática, a civilização contra a barbárie. Então, dentro desse conceito antigo romano, você pode matar, extermina. E nem poupe as crianças, porque elas podem crescer e se vingar. E a civilização, em detrimento da barbárie, tem que estar acima de qualquer coisa. Suicídio. Suicídio, para a gente, é uma coisa horrível, né? Acho que todas as religiões do mundo são contra, pelo menos todas as que fazem parte aqui da nossa realidade são contra. Existem até campanhas contra o suicídio, etc., etc. Para os romanos, o suicídio era uma maneira honrosa de sair da vida. Se você era escravo, o escravo não era reconhecido juridicamente como uma pessoa, mas como uma coisa, uma propriedade de alguém. E esse alguém, esse senhor, podia dispor dele à vontade, podia castigar, podia maltratar, podia servir também como escravo sexual, ou seja, humilhação de todos os lados, né? Conquanto também não chegue a ser, a gente tem que se libertar também daquela visão que a gente tem da escravização afro-brasileira, né, que é tão próxima da gente aqui. A escravidão na Roma Antiga era uma outra coisa, mas a situação do escravo nunca foi fácil. Então, eles pensavam assim, você é escravo porque quer. Se você se matar, você colocar fim à própria vida, é essa maneira honrosa de você dizer ao mundo, à sociedade, que você não está aceitando que as pessoas façam com você o que elas bem entendem, sabe? Se você é escravo é porque você quis. Você tem muito na história romana exemplos de personalidades que caem em desgraça e se matam. Nero, por exemplo, quando é deposto, ele se mata. Aquilo não é um ato de fraqueza, aquilo é um ato dentro da ideologia romana, enxergada na época como um ato de coragem, significa que ele não estava se submetendo a ninguém. E a gente encontra isso em há 2000 anos. O suicídio do Emiliano Lúcius, que é um personagem até bastante secundário na obra, mas ele é casado com a Aurélia, e essa Aurélia é filha da Fúvia, enfim, né, que é uma romana rica, que inclusive cria toda a intriga em há 2000 anos, digamos assim, seria a vilã, né, da história, e o genro dela era casado, né, com a filha dela, e tal, foi genro, né, era casado com a filha dela, e esse Emiliano Lúcius flagra, dentro da casa dele, a Aurélia traindo ele com Plínio Severus, que era o filho do Flamínio Severus, né? Já falamos sobre isso aqui, que sexo com escravos não tinha problema, para eles não era adultério, mas assim, pares iguais, né, nobreza com nobreza, era considerado adultério. E ele é um que, diante de perseguições políticas e diante dessa traição cometida pela esposa, ele decide colocar fim à própria vida. Está lá no livro, né? A gente também tem alguns exemplos em 50 anos depois, mas o que aquele personagem fez na época, retratado no livro, foi um ato heróico, dentro daquela, obviamente, concepção romana. Eles estão percebendo que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina, sabe? É muito mais complexo as coisas que perpassam por há 2000 anos, que estão ali gotejados e que encontram o seu respaldo na ideologia romana antiga, né? O bem e o mal, adultério era relativizado, suicídio era uma maneira honrosa que você tinha de sair da vida. Agora, você mantém muito essa questão de civilização. Tudo que eles tinham atingido em nível de civilização, por exemplo, o direito romano, que é a base do nosso direito, a cada um que é seu, todos têm direitos e deveres. As cidades romanas, né, elas ofereciam um grau de conforto que só vai ser, assim, a engenharia e a arquitetura só vão voltar a alcançar no século XIX, início do século XX. Até o século XVIII, vivia-se muito melhor numa cidade romana do que numa cidade, por exemplo, da Europa ou do Brasil colonial, que, na verdade, era só mato, né? Então, esse conforto, tudo isso que eles chamam de civilização, de ideologia política, religiosa, as concepções políticas, né? Uma coisa que eles também alcançam, além da questão da globalização cultural, é monetária também, a questão da língua, né? O Império Romano, ele era
digamos assim, dividido em duas esferas de influência. A parte oriental era grega e a parte ocidental era latina, né? Falava-se o latim. Você impõe duas línguas a três continentes. Isso é um conceito civilizatório muito importante, uma das coisas que mais evidencia a globalização romana. Eles também tinham essa questão, como nós temos, né? Nós temos a impressão que chegamos ao auge da tecnologia. Eles também tinham isso, tá? E é algo que eles tinham que manter a qualquer custo. Então, qualquer ser, qualquer instituição, qualquer revolta que afronte esse conjunto, essa ideologia romana, esse conjunto de valores, esse conceito civilizatório, tinha que ser exterminado de qualquer jeito, tá? E é nisso que as revoltas, determinadas, isso é mais na República, determinadas correntes religiosas, todas elas vão ser silenciadas. E, claro, né, ladrão, estuprador, na verdade, os romanos eles eram adeptos da pena de morte, né? Eles eram adeptos da pena de morte. Então, você colocava esse pessoal todinho na arena, né? Então, não era uma questão só dos cristãos estarem ali. Ali, na verdade, era o que a gente chama de pena de morte. Todo mundo que, de alguma maneira, afrontava as leis romanas, além desses crimes comuns que eu acabei de me referir, estupro, assassinato desnecessário, de inocente, claro, né? Estupro, tudo isso, roubo, né? Tudo isso, corrupção política, tudo isso merecia a pena de morte. Tá? Então, isso para eles era uma coisa muito natural. E, claro, essa pena de morte ela é revestida de duas facetas. Uma religiosa, porque era sempre um sacrifício em honra aos deuses, e aí já é um gancho para a gente falar da religiosidade romana. E outra, aquilo dali também estava revestido de um cunho artístico. Né? Muitas vezes aquilo dali era representações de batalhas romanas antigas ou de passagens de deuses antigos, né? Então você colocava todo aquele pessoal ali dentro desse conceito artístico, religioso para morrer. Não era simplesmente colocar ali e morrer. Geralmente eram como se fossem peças teatrais. O filme Gladiador, por exemplo, do ano 2000, ele mostra muito bem isso, né? Na primeira batalha que acontece no Coliseu, os gladiadores chegam a Roma, né, que eles estavam no anfiteatro da província, aquilo dali, eles estavam ali para morrer, na arena. Por fim, naquela batalha das bigas, né, acontece até o contrário, eles vencem, né? Mas prestem atenção que isso é um exemplo do que eu quero ilustrar aqui. Aquilo ali, no filme, foi uma representação da Batalha de Zama, de Roma contra os cartaginenses, né? Isso, né? Aquilo dali, de alguma maneira, tinha sempre uma questão artística, histórica, eles reproduziam antigas batalhas, etc, etc, etc. Até aí, são questões gerais. Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Nádia, quer falar algo? Eu já fiquei aqui com muita vontade de perguntar muito, mas você estava numa fluidez de pensamento que não ousei interromper. A primeira questão era a diferença. Você disse que a República, de um momento, a República, o romano da República era o romano de outra época era outro, né? Do Império, sim. Do Império, isso. Agora, para trazermos aqui bem para próximo de nós, o seu último comentário, você falou sobre corrupção política, que também era penalizada com a pena de morte. Sim, sim, sim. Mas não foi exatamente a corrupção na intimidade da estrutura do Império Romano que provocou a queda do Império Romano? Nádia, essa é uma pergunta complexa, né? Você fala basicamente da República, do período mais arcaico da República, digamos assim, uma sociedade patriarcal, extremamente patriarcal, onde o homem tinha direito de... Era o juiz, né, do lar, a família era patriarcal, e esse patriarca era o juiz de toda a família, tinha direito de penalizar com morte os seus. Poucos escravos, as mulheres trabalhavam muito no lar, e as concepções religiosas romanas são aquelas arcaicas ainda. Né? Aí, quando os romanos... Desculpe, você quer dizer que o pater-famílias tinha direito de vida e morte sobre os filhos, a mulher, etc.? Sim, já falamos sobre isso aqui, inclusive, que o Publio Lentulus
apesar de ser algo que estava caindo em desuso no Império, Emmanuel fala o tempo todo, no livro Há 2000 anos, que o Publio Lentulus era um homem às antigas. Ele ali evoca o direito de penalizar o adultério de Lívia com a morte. Ele fala aquilo dali quando ele descobre esse pretenso suicídio, algo que já não era comum e que depois vai desaparecer. No segundo ou terceiro século já desaparece. Mas ele mesmo fala o tempo todo que ele era um homem às antigas porque ele se apegava aos valores arcaicos da República. E isso era uma coisa interessante, que aí você tem uma coisa que está muito no livro. Digamos, como é que eu posso explicar? Os antepassados eram muito cultuados, como, digamos assim, falando em termos espíritas, eram os espíritos protetores da família, né? Então você tinha um altar doméstico em casa, onde você oferecia libação, que se fala, não é sacrifício, não é libação, aos antepassados da família, né? Eles acreditavam nessa vida após a morte, mas a gente fala sobre isso depois, né? Então, assim, o estilo de vida romano, ele era regido pelo conjunto de regras que os antepassados deixaram para eles. Isso é uma coisa que está o tempo todo no livro, daqui e dali, ele evoca a questão dos antepassados, nas conversas, Lívia, Calpurnia, Publio Lentulus com a Lívia, né? Assim, eles se esforçavam para manter os ensinamentos, tudo que os antepassados haviam transmitido de valores e crenças, eles se esforçavam por manter, certo? Agora, quando você entra no final da República, que Roma já se torna uma potência mundial, que tem contato com povos do Oriente, sírios, até mesmo Mesopotâmia, persas, que é o atual Irã, né? Iraque, Irã, aí, com os gregos, com os celtas. Aí essa concepção de crenças, isso desvirtua muito os valores romanos, porque eles passam a ser a questão da globalização, né? As concepções deles se abrem, mudam, muita coisa cai por terra. E aí o que Augusto faz? Ele tenta restaurar esses valores romanos. Conseguiu? Muito parcialmente, porque eles já tinham experimentado uma noção de mundo, a gente está exatamente na época de há 2000 anos, que não era mais possível, porque eles tinham tido contato com culturas de diferentes povos e culturas que fascinaram muito os romanos ricos. Então, por mais que Augusto tenha, digamos assim, segurado as pontas em algumas questões, restaurado cultos, restaurado a questão do pater familias, colocado as mulheres para reproduzir, porque as mulheres não queriam mais ter muitos filhos e tal, essa reforma moral de Augusto, que atinge em cheio a época de há 2000 anos, ela quer dizer, os historiadores têm diferentes opiniões, né? Mas é fato que ela foi muito parcial nos seus, assim, em conquistar esses objetivos, né? E aí é que entra Publio Lentulus. Por que Emmanuel fala o tempo todo? Emmanuel está jogando com quem entende de história. Por que Emmanuel fala o tempo todo que ele era um homem às antigas, um homem às antigas, um homem... Porque ele ignora essa modernidade romana comum da época, já que os romanos estavam em contato com diferentes culturas de diferentes povos. Aliás, inclusive, para quem não sabe, os romanos eles tinham contato comercial com os indianos e chineses. Tá? Os romanos chegaram até a China. As mulheres romanas do Império, existia um local em Roma, ficava no Pórtico de Emília, no Campo de Marte, né, que era uma espécie de bairro romano. Ali, inclusive, você tinha uma loja de artigos de luxo que as mulheres romanas compravam artigos da China. E por que eu estou citando esse exemplo? Vocês perceberem o quanto os romanos sofreram influência de diferentes povos. Então, quando o Publio Lentulus fala são homens antigas, ele está se apegando aos valores familiares mais arcaicos dos mais arcaicos. E está ali no livro. Ele chega a evocar um direito de matar a esposa por uma questão de adultério, né? O que na época já era, digamos assim, demodê. O termo mais certo é esse, demodê. Kaique, não era uma coisa comum. O Rubim tem uma questão para você. Kaique, vale. Boa noite. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo. Eu queria fazer uma pergunta, já que você citou o Oriente. Sim. Citou a questão da honra, do suicídio. Sim. Eu queria perguntar, sabemos que o Japão feudal, onde imperavam os samurais, datam mais ou menos do século XII, né? Depois de Cristo. Se havia alguma correlação, alguma semelhança, alguma similitude
entre a prática comum, que eles chamam de seppuku, né? Que muitos vulgarizaram esse termo, botaram o harakiri, para defender a honra, se isso realmente traz uma correlação com esta época, ou são coisas distintas no seu entendimento? Em primeiro lugar, é uma questão mais de antropologia, né? Porque a antropologia ela estuda os costumes dos povos, etc., ao longo dos milênios, né? Então, com certeza, lá na pré-história, nas sociedades primitivas, né, de milênios e milênios atrás, de alguma maneira, nas diferentes sociedades do mundo, talvez levado por movimentos migratórios que a gente ignore, desconheça, o homem, de alguma maneira, dominou e preponderou sobre a mulher, né? Em algum momento, o homem... Isso também, na verdade, vale lembrar que a gente tem civilizações que as mulheres dominavam também. Aí a gente está falando de sociedade pré-histórica, na África mesmo, né? A mulher tem uma preponderância e tal. Mas, assim, de maneira geral, eu creio que seja um costume que vem lá da pré-história, de períodos imemoriais do qual nós temos pouco ou nenhum conhecimento, porque não havia escrita como nós entendemos. Então, eu acredito que a origem disso seja essa questão comum lá da pré-história. O homem passou a dominar, enquanto o homem ia caçar, a mulher ficava em casa, um homem, de repente, do nada, né, decidiu dominar e colocou as mulheres dentro de casa. Agora, falando da questão da história romana, eu não sei se é isso que você se refere, eu desconheço qualquer contato dos romanos com os japoneses. Com os chineses, sim, mas vale lembrar que a China era muito grande. Há, inclusive, a história de uma legião da época da República, do general Neio Pompeu... Não, peraí, são três. É o Caio Júlio César, que depois foi assassinado pelo Senado. Você tem o general Neio Pompeu, Licínio Crasso, isso mesmo. O Licínio Crasso ele morreu em combate contra os persas. E, inclusive, teve uma morte horrorosa, né? Isso em período republicano, aí, umas 5 décadas antes de Cristo, por aí. E há uma história de sobreviventes do exército de Licínio Crasso que chegaram até a China e fundaram uma colônia romana na China. E há até um estudo aí de que habitantes dessa determinada localidade chinesa atual sejam descendentes de romanos antigos que se misturaram à população local. Então, eu sei que os romanos chegam até a China, mas o Japão tem um mar, né, o Japão é uma ilha, tem um mar entre China e Japão. Então, eu ignoro assim qualquer informação, talvez muito nova, talvez algum estudo, né, porque tem muita coisa na Europa que não chega até aqui e o dia a dia não permite que a gente fique acompanhando as últimas novidades arqueológicas, mas eu ignoro. Agora, curiosidade também, né? Há indícios que levantaram anos atrás que os romanos tenham chegado ao Brasil na antiguidade, né? Mas isso daí ainda é especulativo. Entendeu? Mas, assim, correlação direta, nenhuma. Nenhuma mesmo. O Kaique, você se reportou agora ao fato de que as famílias romanas, digamos assim, idealizavam os ancestrais, não é isso? Sim, Você até fez uma comparação com os espíritos protetores. Em A Caminho da Luz, o nosso Emmanuel disse que havia, na época, 38 mil deuses adorados. Isso que eu ia falar. Isso, eu ia falar exatamente nisso agora, porque você tinha aquela religião básica que a gente conhece pelos filmes ou pelos almanaques, mas você tinha milhares e milhares de deuses, porque a religião romana ela agregava muito o que os povos vencidos ou que tinham contato com os romanos podiam oferecer. Então você tinha, por exemplo, vários templos, inúmeros templos, em honra aos mais variados deuses, e você tinha um panteão romano que está até hoje de pé, e está até hoje de pé porque depois foi transformado em igreja cristã. Ali todos os deuses do império poderiam ser adorados e eram milhares de deuses, né? Claro que a gente tem ali o maior dos deuses, Júpiter, que tem uma correlação com Zeus da mitologia grega, né? Mas você tem, por exemplo, a Ísis, a deusa do Egito, que era extremamente adorada entre os romanos. Existia um templo de Ísis em Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio, e você tinha também um templo de Ísis, salvo engano, no campo de Marte,
que era esse bairro romano. Você tem depois ali a adoração ao deus Mitra, que é um deus oriental. Você tem a adoração ali, mais adiante também, terceiro século, ao deus Baal. Então, eles não tinham muito problema, Nádia. Assim, Deus está agregando alguma coisa, entra aí, vamos adorar. Né? Eles respeitavam todos os deuses, e exatamente isso daí. Eram milhares e milhares e milhares de deuses dentro desse panteão romano. Agora, assim, a religião romana, ela tinha um caráter muito interessante. Primeiro, ritualística. Esses rituais tinham que ser seguidos à risca, porque senão os deuses poderiam se desagradar, mas ela era pouco moral. Hoje, por exemplo, na religião judaico-cristã, falando mais do cristianismo, né, de maneira geral, não nos prendendo exatamente à reforma que o espiritismo traz sobre o cristianismo, né? O cristianismo de maneira geral. Eu não posso roubar ninguém, porque isso vai contra as leis de Deus. Eu não posso matar ninguém ao meu bel prazer, porque isso vai contra as leis de Deus. Existe toda uma questão moral que cerca a religião cristã, né? Isso não era assim na religião romana, eles não tinham esse conceito de moralidade como nós temos. Agora, o que eles tinham dentro da ideologia da época, que é mais predominante na época de há 2000 anos, e depois em Ave Cristo começa a se desfazer, porque já está se preparando ali para o cristianismo, né, aquele espírito cristão moralista, era necessário. O romano, a ideologia romana desse início do Império, te prepara sempre para o necessário. Eu falei sobre isso aqui até no último estudo. Uma coisa que hoje é vista como escandalosa. Jovens, homens de maneira geral, frequentarem casas de prostituição. Não pode, meu Deus, o ambiente e tal. O romano moralista, que seguia a moral romana antiga, ele não tinha problema com isso. Aliás, tem uma história de um moralista romano, Catão, lá da República, que ele encontra um jovem numa casa de prostituição, isso na Roma Antiga, final do período republicano. Ele não vê nada demais. Ele até elogia o homem e tal. E aí, no dia seguinte, ele encontra o homem na mesma casa de prostituição. E depois, de novo, ele fala, calma, não, entende? É tudo a questão do limite. Você não pode comer, você pode comer o que você quiser, você não pode comer demais. Tudo que para eles era demais, que te tornava escravo de um vício e que você não conseguia dominar esse vício, aí eles eram contra. Mas eu estou dando esse exemplo da questão de prostituição. Eles não tinham problema que os homens do primeiro e segundo século iniciassem, inclusive, sua vida sexual dentro de casas de prostituição. O que você não podia era ser escravo disso. Você podia beber à vontade, vinho, bebidas alcoólicas, você só não podia ficar bêbado em extremo, você podia experimentar todo tipo de comida. Comer demais era feio, entende? Então, tudo que é demais é feio. E a gente encontra isso em há 2000 anos também. Quer ver uma questão muito interessante ideológica? Orgulho hierárquico. Publio Lentulus era um senador e ele fazia questão de mostrar o orgulho porque ele era descendente de grandes antepassados da República, etc, etc. Tem um diálogo entre Lívia e Calpurnia, eu não me lembro, acho que é a Calpurnia, enfim, não me lembro qual das duas exatamente falam sobre isso. Elas fazem comentários sobre o Publio Lentulus, que ele era demasiadamente orgulhoso. Olha aí a questão que perpassa em há 2000 anos, que Emmanuel coloca aquela camada da moral judaico-cristã, típica da nossa época, mas a fala da personagem nos remete diretamente ao costume romano. O problema não é ser orgulhoso, ele pode ser orgulhoso, algo que hoje é combatido, mas a personagem fala que ele é demasiadamente orgulhoso. Então, eles tinham muito isso como concepção, o limite. Você pode fazer o que você bem entender, claro, desde que não fira os outros, né? A questão básica do direito romano, né? O meu direito termina onde o seu começa, né? Aí, Oi. Também queria fazer uma pergunta. Vai, Rubem. Só uma perguntinha. Será que isso também não foi herdado lá dos gregos? Porque entre os sacerdotes gregos, nós sabemos, tinham chamados dintéis, que eram aqueles letreiros, né? Da onde Sócrates extraiu a frase famosa, conhece-te a ti mesmo. E tinha uma outra, nada em excesso, lá no templo de Apolo. Olha o excesso aí que já era preconizado pelos antigos gregos. Sem dúvida alguma. Na verdade, o impacto das conquistas, de maneira geral,
não só com gregos, mas ali a Síria, né? Que, na verdade, os romanos eles entram ali naquela questão Grécia e Oriente, logo que o Império de Alexandre o Grande se desfaz, né? É o período helenístico. Então, assim, você vivia muito bem ali, o luxo, a ideologia daqueles lugares cativou muitos romanos. Tanto que os romanos, depois da conquista, experimentam um luxo dentro das casas, além dos nossos sonhos, né? Então, com certeza, não só essa questão moral herda-se dos gregos também, os gregos tiveram uma preponderância grande ali, como também costumes, as roupas costuradas a ouro, que era algo condenado nos períodos anteriores, as casas que eram simples, você tinha banheiros de romanos ricos, claro, né, que eram todos de prata, mas esse luxo excessivo é combatido na época do Império, por exemplo, Nero chegou a proibir excesso de as sandálias, né, romanas, os calçados romanos. Ele chegou a proibir, por exemplo, que tivesse excesso de pedras preciosas nos calçados, entendeu? Então, sim, sem dúvida alguma, herda-se dos gregos, mas o tempo todo eles estão combatendo esse excesso. Esse conceito de pecado, como nós temos, acho que o termo mais certo, pecado. Eles não tinham esse conceito de pecado, entendeu? Você podia fazer o que bem entendesse, desde que você não se tornasse escravo de nenhum vício. O que você não podia fazer nada em excesso. Era isso. E, sim, remete muito à Grécia Antiga, sem dúvida alguma. A filosofia grega cativou muitos romanos. O que eu falei no início e reafirmo, o que está errado é que se acha que os romanos eles foram parasita da Grécia. Não, os romanos eles falam em globalização, é um cadinho de cada povo que formava a ideologia deles. Então, é um contato cultural, e os povos também recebiam a cultura romana. É globalização. Isso, na verdade, é o que a gente chama hoje de globalização, e que é algo incrível, na minha opinião, né? Depois da Roma Antiga, olha que incrível. A última civilização a falar em globalização são os romanos da Antiguidade. Quando o Império Romano se extingue, esse conceito de globalização se extingue junto com o Império Romano. E é algo que será retomado agora, na nossa época. Nós assistimos, na década de 80, 90, o mundo voltar a ser globalizado dentro, né, de toda essa questão a que me referi. Kaique, só complementando, Nádia, sim. A opinião aí do nosso Kaique, procede historicamente a ideia de que os americanos são a reencarnação dos romanos, até o símbolo é a águia. Você concorda com isso? Porque, se não me falha a memória, Emmanuel cita sobre isso, né? E os americanos, eles são realmente aí esse povo, né, da globalização, da abertura, né? O que você acha a respeito disso? Aí eu vou desdobrar essa resposta em dois, né? Eu tive uma excelente professora na faculdade de antiguidade e que ela nos colocou muito. Eu lembro que uma vez ela passou um vídeo para a gente que eu nunca mais esqueci, que era um paralelo da cultura e do imperialismo americano em comparação com o imperialismo romano, né? Então, dentro dessa questão, vamos excluir reencarnação, tá? O Império Americano vai beber muito da inspiração do imperialismo romano, sem dúvida alguma, tá? Aliás, a maior parte dos impérios, não é exclusividade do Império Americano, eles vão beber muito do imperialismo romano, eles vão repetir práticas e conceitos e símbolos da Roma Antiga, a águia de asa aberta, mas isso não é especificamente algo apenas do Império Americano. Por exemplo, esses impérios modernos, a Inglaterra imperialista do século XVIII, XIX, né, principalmente século XIX, ela vai se basear totalmente no imperialismo romano. E podemos dizer que até a Rússia também bebe dessa fonte do imperialismo romano. Agora, com relação à reencarnação, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu, particularmente, ainda acho que tem mais romano no Brasil do que nos Estados Unidos, sabe? A dona Ivone Pereira falava uma coisa que eu gosto muito de repetir, que talvez se aplique ao imperialismo romano, quando se fala de reencarnação. Ela falou uma vez uma coisa assim, falando da esposa do Luís XVI, a Maria Antonieta, rainha muito famosa, que foi guilhotinada na Revolução Francesa. E ela fala assim, algo assim: eu conheci na minha vida umas 3
mulheres que diziam ser a reencarnação da Maria Antonieta. E aí alguém pergunta a ela, mas alguma delas era a Maria Antonieta? E ela responde assim, não, nenhuma delas era Maria Antonieta, mas todas foram damas de companhia da Maria Antonieta. Talvez isso seja aplicado ao imperialismo romano, porque, assim, aí eu falo uma questão pessoal, eu vivi o Império Romano, eu lembro, eu tenho visões muito claras do que era a época, eu tenho muito flash de tudo que aconteceu. Eu acho que quem viveu aquela época marcante, talvez tenha um outro espírito aí que seja mais teimoso, está cansado, só quer paz, entendeu? Na verdade, eu vou mais nessa vibe. O Gerson foi romano, né? Eu fui romano, e eu tive comando. Aí me permitam que eu fale até a questão da Companhia Teatral Mensageiros, porque é um grupo de espíritos endividados que vem lá da Roma Antiga. E isso não é uma coisa que eu acho. Isso, na verdade, pegando aquele conceito da universalidade mediúnica de Allan Kardec, ao longo desses 25 anos de Companhia Teatral Mensageiros, diversos médiuns dos mais variados centros comentam isso, né? Que a Companhia Teatral Mensageiros é um grupo de espíritos que vem reencarnando juntos desde a Roma Antiga. E lá na Roma Antiga fui eu que levei todo mundo a errar. Porque eu tinha digamos assim, um posto de comando, tá? E parte disso me foi revelado e parte eu vi, eu vivi, eu revivi isso, tá? Destruição de cidade, jogando pessoas umas contra as outras. Havia um adversário político meu que era muito comum que se promovesse festas nos circos, não só com espetáculo de gladiadores, como peças teatrais, ou espetáculos circenses de malabarismo, tudo isso já existia. Então era muito comum, para você ganhar votos e popularidade do povo, você promover festas nos circos, e você ganhava muita popularidade do povo se você fizesse uma bela apresentação. O que eu chamo de bela apresentação? Isso tudo a que me referi, luta de gladiador, dependendo se fosse corrida de bigas, tinha que ser tudo perfeito, aquele espetáculo maravilhoso. E eu chantageei um grupo teatral contratado por um adversário político meu para que eles mesmos fizessem um péssimo espetáculo. E, enfim, resumindo, né, eles puseram fogo no circo e matou um monte de gente. Eu me senti culpado por isso. É uma recordação minha, sabe? Como eu estou conversando com vocês, eu lembro. Então, eu acredito que vai muito por aí. Eu, sinceramente, quando eu olho para o Império Americano, eu não acredito que as mais altas personalidades romanas estejam reencarnadas ali. Mas talvez pessoas que tiveram contato com a Roma Antiga na época e que talvez em cargos subalternos já manifestavam naquela época o desejo de ser iguais aos romanos. Aí eu repito aí a história da Dona Ivone Pereira, que eu acho muito emblemática. Alguém já conhecia essa história? Eu queria voltar àquela questão que você tinha acabado de falar sobre o caso da prostituição. Sim. A prostituição ocorria em casas específicas. Onde eram localizadas essas casas específicas, os ambientes eram assim, havia várias, e estavam todas localizadas, como em algumas cidades, tudo junto. Aqui no Rio existe um caso assim, lá, claro, na Holanda é famosa aquela rua das vitrines. Sim. Essa é uma questão. As mulheres que eram ali as profissionais das casas de prostituição, quem eram? E podiam ser, enfim, alguma mulher da elite, por exemplo, poderia ter caído na prostituição, e as relações homossexuais também aconteciam nessa época e também se ocorriam nas casas de prostituição. Então, vamos lá. Como eu falei, né, eles não tinham esse conceito moral como nós temos. Na verdade, se você quisesse buscar prazer, muitas vezes você não buscava com a sua esposa. A gente está falando de romanos moralistas, né? De romanos apegados aos antigos costumes romanos. A gente não está falando de romanos liberais. Você tinha casas de prostituição típicas para isso. Em Pompeia,
por exemplo, estão muito bem preservadas e são muito visitadas até hoje, né? Nádia, era basicamente a mesma coisa que você vê na atualidade, por exemplo, na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro, ou na Praia do Júnior, em Copacabana. Eram bares disfarçados de casa de prostituição. E ali você tinha quartos específicos para os romanos que pudessem pagar, obviamente, frequentar. Isso era frequentado por romanos pobres e ricos, tá? Ricos também frequentavam. Enquanto, é claro, os romanos ricos podiam ter as suas escravas sexuais, né? De todo tipo, né? Que não era um grande problema para as esposas da época que um romano possuísse uma escrava. Eu já falei sobre isso, né? Não era um problema. Você fez uma outra pergunta. Quem eram essas mulheres? Sim. E assim, eles não tinham problema com nu, tá? As estátuas romanas, essas mulheres, elas são muito retratadas nas pinturas nuas. Aliás, até deuses gregos e tal. É curioso isso, os romanos não tinham problema nenhum com nu, né? O cristianismo é que nos cobre. Não que eu esteja levantando bandeira de nudez aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas eles não tinham esse problema com a nudez. Agora, tem uma coisa interessante. A mulher casada, mesmo na presença do marido, na relação sexual com o marido, ela não podia expor os seios. Elas estavam, e prostitutas também, elas estavam sempre com um topzinho, né? É uma coisa engraçada isso, né? Essas mulheres, Nádia, eram mulheres que queriam sobreviver, né? Eram mulheres do povo, pobre. Sim, elas constantemente ofereciam os serviços dela em pichações na parede. Pompeia está muito bem preservado, pichações que eu não tenho como reproduzir aqui, mas é anúncio mesmo, como a gente vê anúncio hoje no jornal, só que na época eles faziam nas paredes, né? Eram grafites nas paredes. Agora, você tem uma história que é contada da esposa do imperador Cláudio, época de há 2000 anos, eu esqueci o nome dela, meu Deus, gente, eu sou péssimo para nomes, mas da Messalina, que dá até, atualmente se tornou até um substantivo aí, né, adjetivo, então, para classificar. A Messalina, ela era imperatriz, aliás, é um dos motivos, inclusive, dela depois ter sido caída em desgraça e ter sido condenada à morte, mas dizia-se, né, que eu acredito particularmente nisso, sim, que à noite ela frequentava os bordéis romanos como prostituta, ela trabalhava como prostituta. E depois que isso foi descoberto, claro, para a romana da elite isso é horrível, né? Ela caiu em desgraça, né? Como assim? A imperatriz está trabalhando como prostituta? Porque aí a gente entra um pouco nessa questão sexual. Seja a mulher romana ou o homem romano, eles teriam que ser ativos. E a mulher prostituta, uma imperatriz, está ali sendo possuída, o termo certo é esse, gente, por uma série de homens. E está entendendo? É isso, na verdade, o problema não é o sexo em si, porque ela poderia ter um escravo, desde que ela mandasse no escravo. O problema é ela se colocar sendo dominada pelos mais variados homens que eram de uma posição inferior à dela. E esses homens estavam pagando e fazendo com ela o que bem entendessem. Me fiz entender? É isso. E com relação à homossexualidade, Nádia, existem muitos estudos sobre isso, mas no período mais antigo romano, homossexualidade não era tolerada. Tá? Você tem, por exemplo, na República, homossexuais que eram apedrejados e mortos, né? Dentro do exército, por exemplo, existe uma questão de um sobrinho de um general, República, tá, gente? Não é império. E esse sobrinho assediou um soldado, o soldado não gostou do assédio e matou esse sobrinho desse general, e todo mundo ficou muito assim, e já era, esse soldado vai morrer. O general, quando soube da história, não fez nada contra o soldado, até parabenizou o soldado. Agora, aí sim, né, entram em contato com os gregos, aí os romanos vão do Império, né, final da República, início do Império, primeiro e segundo século da era cristã. O romano rico, aí entra uma questão também que eu já falei num outro estudo, a gente não tem noção do que era o romano pobre, porque, infelizmente, a maioria das vezes, o que interessa é a vida dos ricos. Então, a gente fala principalmente aqui da elite, né? A gente não tem como dizer como o romano pobre ou da classe média se comportava, e aí a gente talvez cometa um erro de tomar a elite pelo todo, né?
coisas que acontecem na elite que são totalmente contra os nossos costumes, que somos da classe média, né? A gente sabe que isso até hoje é assim. Mas, assim, o que se conclui de estudos, né, é que o romano do Império, dos primeiros tempos do Império, ele não conhecia essa divisão hétero-homo. Todos eles eram bissexuais. Quer dizer, todos, né? Quase todos. Desde que você não fosse passivo em nada. Entende? Você não podia permitir que ninguém, fosse homem ou mulher, dominasse um senhor romano sexualmente. Isso era desgraça. Então, assim, eles eram bissexuais. Aí eu peço também licença para... Quando você diz assim, no plural, eles eram... Quem eram esses eles? Os romanos, os homens geral, romanos. Tipo geral. Era comum, eles não tinham essa divisão hétero-homo como nós conhecemos. Isso, na verdade, começa a cair em desuso na Roma Antiga, Nádia, época de Ave Cristo, porque aí depois entra o cristianismo, aí a homossexualidade é proibida, não pode, né? E depois entra a Igreja Católica, que é tema do nosso próximo estudo, né? A gente tem que respeitar esses limites aí. Mas eles não tinham problema com sexo, como talvez muitos de nós na atualidade temos. Falo sexualidade de maneira geral, né? Porque eu acho que é uma coisa que até os espíritos acho que só falam sobre isso, né? O problema não está no sexo. André Luiz, é isso mesmo, corrija se eu estou errado. O sexo entre marido e mulher é muito sublime, não tem nada de errado no sexo. O problema é o que você faz com o sexo desregrado, né? Então, o romano era meio que por aí, só que eles não tinham essa divisão hétero-homo, como nós entendemos, né? E vale lembrar que, certa feita, Arnaldo Rocha, marido de Meimei, que é esse espírito que ditava mensagens ao Chico Xavier. Arnaldo Rocha foi muito companheiro do Chico Xavier na década de 40, 50, né? E ele comenta uma coisa, fez parte dessas pesquisas investigativas para esse estudo que eu fiz, né? E é uma coisa que eu já tinha levantado desde a época da Mocidade Espírita, que eu já conhecia de Roma Antiga, eu já queria ser professor, historiador, e eu já me perguntava, porque os romanos eram tão liberais sexualmente, e no livro mostra um moralismo que não condiz com a época. E aí o Arnaldo Rocha comenta numa entrevista que ele perguntou sobre isso, né? Ele tinha acesso a Emmanuel, e Emmanuel comenta que ele fez uma adaptação sexual. Tudo que era extremamente sexual, ou práticas sexuais do Públio Lentulus na época, ele retirou tudo do livro, tá? Que não interessava, não é o foco da questão. Mas, por exemplo, isso que eu acabei de falar, de um romano rico, casado e possuía escravas. Ele deixou isso muito claro para o Arnaldo Rocha, que era muito comum no casamento dele com a Lívia ele possuir outras mulheres, que na época não era considerado adultério, e ele retirou da obra há 2000 anos. Os romanos eram muito mais liberais que a gente. Claro que essa questão moral, ela começa no terceiro século, quarto, aí acabei de falar, a Igreja Católica entra, aí a gente até a nossa sociedade. Mas os romanos não tinham prazer, assim, não tinham problema com prazer sexual, né? Desde que também não fosse desmedido. Você se viciar em sexo era horrível, não podia. Você tinha que, de uma maneira, dominar esses vícios. Respondi a pergunta? Sim, nós já obtivemos aqui as informações necessárias, obrigada. Você vai falar agora de concepções de vida e morte? Que já falamos de religiosidade, moralidade, não é isso? É isso, vou começar a entrar nisso, porque eu falei que a religião romana ela era muito ritualística. Eles tinham uma série de preceitos ritualísticos que tinham que ser daquela maneira. Porque se não fosse daquela maneira, alguma coisa desse errado, uma casca de ovo que caísse no chão, eram umas coisas assim. Dentro dos rituais romanos, já estava tudo errado, tinha que refazer tudo. E existia uma questão ali, por que o Império Romano tinha prosperado tanto? Está direto em há 2000 anos, citado em 50 anos depois, porque os deuses tinham favorecido os romanos. Os romanos nasceram para dominar e civilizar o mundo. Isso é uma coisa que a gente vê aí, por exemplo, na cultura, no imperialismo britânico, a gente vê no imperialismo americano. Não, a gente nasceu para ser o supremo juiz do mundo, para trazer civilização ao mundo. Isso é uma coisa que os romanos tinham muito de comum. E isso só aconteceu porque os deuses favoreceram os romanos, né? E isso se dava através de um contrato com os deuses que era a chama sagrada. Havia ali o templo de Vesta, em Roma, no Fórum, cuja chama era o símbolo do contrato entre os deuses romanos
e os romanos, né? E existiam ali as vestais virgens que zelavam para que essa chama nunca se apagasse. Se ela se apagasse, era toda uma ritualística para voltar a acender, né? Mas, assim, apesar dessa religiosidade romana pouco moralista, quer dizer, os deuses não estão ali para ficar apontando, né, concepções morais, isso, aquilo está certo ou errado, não era isso, eles dependiam muito dos favores dos deuses. A religião romana, ela era muito parecida com o candomblé atual. Em que sentido o candomblé atual? Você tem ali os orixás, ou as entidades, que os adeptos do candomblé oferecem sacrifícios aos orixás em troca de favores, né? Proteção, questões da vida mesmo, cotidiana, ganhos financeiros, etc. A mesma coisa era na Roma Antiga. Eles faziam... Aliás, está no livro também, né? Calpurnia fala para Lívia, você tem que ir no templo de Castor e Pólux para fazer sacrifícios aos deuses, para pedir que a sua filha seja curada, né? Isso o tempo todo está ali, os deuses, essa proteção dos deuses, o sacrifício em honra aos deuses está o tempo todo em há 2000 anos, sabe? E você tinha ali dentro do altar doméstico, você tinha, uma coisa que é muito evocada em há 2000 anos, os manes, os lares e os pênates, que eram deuses protetores da família. E esses deuses protetores, os lares, sim, eles eram os antepassados da família, que de alguma maneira estavam ali para, de alguma maneira, auxiliar a família, trazer proteção à família, etc, etc, etc. Eles também acreditavam em vida, quer dizer, aí é um pouco complicado, vida após a morte, né? Você tem uma série de crenças romanas, mas o romano do início do Império é um romano cético e muito ateu. Então, você tem ali, entre os romanos, a gente pode dizer, pega o emprestado da religiosidade grega. Você tem ali duas correntes filosóficas predominantes. Uma é o epicurismo e outra o estoicismo, que, em termos gerais, o epicurismo eram os ateus, né? Vamos viver o prazer aqui agora, a vida acaba e não tem nada após a morte, ponto final. E você tinha os estoicos, que, aliás, algumas das concepções estoicas fazem lembrar muitas concepções espíritas, sabe? Reflexão, algo após a morte, etc, etc, etc. Agora, sim, para os romanos, não era incomum que eles acreditassem em vida após a morte, né? Eles também pegam isso muito emprestado dos gregos, né? Do barqueiro, Aqueronte, vão para o submundo e vão ser julgados pelos deuses, etc, etc. Né? Claro, você tem os romanos ateus, que não acreditam em nada disso, e você tem os romanos que acreditam em espiritualidade, ou seja, eles acreditam em vida após a morte. E, como eu acabei de falar, é muito comum, assim, praticamente idêntico ao que os deuses gregos acreditavam nisso, o submundo, os que tinham sido, entre aspas, maus, né, que tinham feito muita desgraça, não tinham feito nada de bom dentro desse contexto de civilização, e você tinha um lugar junto aos deuses para os que tinham sido justos, né? E aí você tem isso em há 2000 anos muito nítido. Dois personagens são um arquétipo dessa vida após a morte romana. Um deles é o Flamínio Severus, amigo, senador, amigo do Públio Lentulus. E outro é a Fúvia. Tá? Eles acreditavam num tribunal dos deuses. E esse tribunal dos deuses ia julgar as suas atitudes em vida. E os romanos, de alguma maneira, quando eles percebiam que o fim estava próximo, como acontece psicologicamente a qualquer um de nós, a gente começa a se preocupar com o que vai encontrar após a morte. A gente começa a se preocupar se vamos ter uma boa recepção ou não, vamos encontrar inimigos, vamos estar em desgraça ou vamos estar bem acolhidos, né, pelos que nos precederam no túmulo. Era a mesma coisa. Então, assim, eles temiam muito, como eu acabei de falar, esse tribunal dos deuses. O Flamínio Severus, doente, está lá em há 2000 anos, uma fala mais ou menos assim: eu sinto a consciência tranquila desta vez. Ele fala muito nítido isso, né? Que ele vai comparecer ao tribunal dos deuses e que naquela vida, naquela encarnação, como Flamínio Severus,
ele não vê nenhum problema que desabone ele diante do tribunal dos deuses. Agora, você tinha um contrário. Você tinha também aquele romano que levou uma vida condenável, de luxúria, de exageros, dentro da concepção romana, e que, quando ele chegava ao final da vida, ele sabia que ele não ia ser bem recebido na vida após morte, né? E você tem muito nítida ali a questão da Fúvia. A Fúvia, ela enlouquece, e a fala dela é muito forte, assim, é o típico romano da época que está se vendo numa posição muito crítica ao chegar após a morte, né? Alguma coisa assim, quem se apiedará de mim se houver uma claridade espiritual após as cinzas do túmulo? Fui esposa infiel e mãe desnaturada, o Olimpo de Júpiter é uma mentira necessária ao Estado, somos uma caveira enfeitada na terra com um punhado de pó. E ela vê espíritos, claro, que a gente chama de espíritos obsessores, né? É a questão da adaptação a que Publio Lentulus fala, mas sim, os romanos da época já acreditavam em espíritos malignos que de alguma maneira apareciam e assombravam as pessoas. Então, o que a Fúvia está vendo ali, por exemplo, de visão desses espíritos inferiores no momento em que ela está doente, se preparando para desencarnar, aquilo não é uma questão apenas espírita, digamos, kardecista da nossa época. Os romanos acreditavam nesses espíritos, eles chamavam de lêmures, eram os espíritos do submundo que nos assombravam. Então, sim, parte desses romanos acreditavam em vida após a morte. Eu particularmente acho que essa é a crença do Publio Lentulus, né? Aí a gente pode falar do cristianismo, mas aí já deixando para o próximo, digamos assim, estudo. O cristianismo de Lívia. Como é que Lívia entendeu o cristianismo diante de toda a religiosidade romana que ela carregava, né? Mas aí, enfim, aí a gente já vai avançar demais dos nossos estudos e é tema para a próxima semana. Outra coisa também que está muito clara no livro, também religiosidade grega pura, isso está tanto em Há 2000 anos quanto em 50 anos depois, tá? Você tem expressões assim muito claras de que os romanos eles acreditavam em destino. Acho que eram as parcas, né, que teciam as teias. Alguém aí gosta? Eu particularmente não curto muito a filosofia grega. É incrível, mas é. Mas, assim, eram as parcas que teciam, através de teias, os destinos dos homens, né? Sim, não eram sim. as parcas? Sim, era. Os romanos acreditavam nisso, eles achavam que essas divindades elas já traçavam o nosso destino. Isso está muito nítido em Há 2000 anos, o destino, quando Lívia morre numa arena, o Publio Lentulus reconsiderando os deuses e se perguntando por que ele não cita as parcas em si, né? Mas, assim, ele falando que esse destino que foi armado para ele diante pelos deuses, pelas divindades, que fica muito nítida essa concepção nas entrelinhas de que Publio Lentulus acreditava que as parcas haviam tecido aquele destino cruel para ele. Claro, a gente fala de Publio Lentulus, aquele romano de 2000 anos atrás. Emmanuel, o espírito, deixa isso de lado porque ele não acredita nas parcas. A gente sabe da questão do livre-arbítrio, dentro de termos espíritas, né, da nossa compromisso reencarnatório, que a gente faz um planejamento e pode seguir ou não, mas assim isso fica muito claro no livro, que é o destino, né? Assim, a teia do destino fez tudo isso contra mim. Isso também está um pouco em 50 anos depois também, que também termina em desgraça. Aliás, todos os romances de Emmanuel terminam em desgraça, né? Mas, assim, os 50 anos depois e Há 2000 anos está muito claro essa questão das divindades tecendo as teias do destino para eles, né? É muito nítido, você percebe ali nas entrelinhas que eles acreditavam nisso, sabe? E, claro, Emmanuel reveste isso dentro de uma questão judaico-cristã e espírita. Mas se você observar bem nas entrelinhas os termos, sabe? O conjunto de crenças familiares, as tramas do destino, está tudo ali em Há 2000 anos. Agora, a gente fala de vida após a morte, mas e reencarnação?
Então, antes da gente entrar na questão da reencarnação, eles acreditavam em vida após a morte, eles acreditavam que, de uma maneira, os mortos, tanto os espíritos inferiores, que eles chamavam de lêmures, quanto dos antepassados ou dos deuses, se manifestavam diante de nós, e eles acreditavam que eles podiam prever o futuro. Né? É uma coisa que está há 2.000 anos e 50 anos depois era muito comum. Né? Eles importam muito da Grécia, da Roma Antiga, a questão de adivinhos, né? Que a gente sabe que eram médiums. Isso está há 2.000 anos. A Fúvia e a Aurélia vão procurar uma determinada figura que era médium, o Saúde de Horas também procura. Aquilo era muito comum na Roma Antiga. Em 50 anos depois também. A gente sabe que são médiums, né? Mas dentro do espírito da época eram feiticeiros que, de alguma maneira, faziam rituais ali romanos, né? Não era simplesmente se concentrar e ver, ser cercado de uma série de ritualística, por exemplo, o sacrifício de animais, ver nas entranhas dos animais, o futuro. É semelhante ao que acontece aí quando a gente tem jogos, né, gente, de búzios, dessas coisas, algo assim. Né? Era cercado de uma série de ritualísticas, de ritualismo, mas era muito comum que os romanos eles fossem procurar esses adivinhos para saber o futuro. Tá? Isso era muito comum. E eles também acreditavam, uma coisa que está muito no livro, também os sonhos. O Há 2.000 anos começa com um sonho. Publio Lentulus teve um sonho que os deuses revelam a ele nesse sonho para ele se preparar que a vida dele vai mudar radicalmente e que ele vai ter que tomar uma decisão de vida. A esposa de Pilatos, a Cláudia, apesar de ser uma passagem que está há 2.000 anos, também é uma passagem aí evangélica, né? E ela sonha na noite anterior aí ao julgamento de Jesus que Pilatos não deveria se intrometer naquela questão do julgamento de Jesus, que isso ia trazer desgraça. Em 50 anos depois, você também tem Célia sonhando, né? E através desses sonhos eles têm revelações. Então, é muito curioso isso também, porque para os romanos da época, o sonho era uma maneira que os deuses ou as divindades tinham de se comunicar conosco e nos trazer revelações sobre o passado e futuro. Não só você ir lá no oráculo, e o oráculo começava a falar as coisas. O sonho para os romanos tinha um revestimento todo especial. Isso é uma coisa também que está muito comum há 2.000 anos. Né? Repito, começa com sonho. Agora, a questão da reencarnação. A gente pode falar de reencarnação no cristianismo, que isso, claro, obviamente, por questões óbvias, vai ficar para o próximo estudo, que a gente vai se debruçar sobre o cristianismo. Como o cristianismo ele adentra ali nos romances de Emmanuel, e como o cristianismo ele acaba por destruir, né, a ideologia romana. E a gente fala de reencarnação no meio romano. Os gregos acreditavam em reencarnação. Os egípcios acreditavam em reencarnação. Outros povos da antiguidade acreditavam em reencarnação. Nunca foi oficial, dentro de toda a religiosidade romana, a ideia da reencarnação. O que eu quero dizer com isso? Uns acreditavam e outros não. Existia um amigo de Cícero, que era um senador, Cícero, grande orador romano, da época da República, que ele era reencarnacionista. Há indícios de que Júlio César era reencarnacionista. Há uma história dele que ele chora diante do túmulo de Alexandre o Grande e ele achava que ele era Alexandre o Grande reencarnado. Você tem muito... sim, né? Você tem, por exemplo, aí, livros, deixa eu pegar aqui o nome do livro, que foram publicados na época do Império Romano, né? E que falam nitidamente em reencarnação. Deixa eu achar aqui, depois vocês podem fazer o corte, quando for fazer o... Eu gostaria de ler, e aí é muito assunto aqui. Questão também, né? Juvenal. Juvenal, ele foi um autor romano, né? A gente vê ali uma mulher do povo consultar um adivinho para saber se deveria deixar para o seu taberneiro determinadas roupas que ela usava. É o que está em 2.000 anos. Falei agora dos adivinhos, né? Que a Fúvia, Aurélio, Saul vão consultar adivinhos. Era muito comum na época e algo que se repete 50 anos depois. O que você disse sobre o Juvenal? O que você disse sobre o Juvenal?
que o Juvenal, né, que é um autor romano da época da Roma Antiga, ele comenta de uma mulher do povo... Não. Ela... Não, mas só relata que a mulher se volta para um adivinho, um médium, para saber o futuro, né, para pegar determinados conselhos. Isso era muito comum na época, e eu só ilustrei o exemplo do Juvenal aqui, en passant. Aqui. Esse daqui é do Mário Curti Giordani, História da Roma Antiga. Os egípcios dizem que Ceres e Baco possuem um poder soberano nos infernos. Foi também esse o povo primeiro a afirmar que a alma do homem é imortal e que, morto o corpo, transmigra sempre de qualquer animal. E depois de haver passado assim, sucessivamente, por todas as espécies de animais terrestres, aquáticos e voláteis, torna a entrar no corpo de homem, realizando-se essas diferentes transmigrações no espaço de 3.000 anos. E alguns gregos endossam essa opinião. Isso, na verdade, ele está citando Heródoto, que é o pai da história. Tá? A gente fala de metempsicose, que dentro da questão espírita a gente sabe que não é possível, né? Um homem reencarnar num corpo de animal. Aqui tem Platão, por exemplo, ó, devereis. À medida que chegavam, as almas se dispuseram diante de Láquesis. Um hierofonte tomou então da palavra e anunciou às almas que uma nova carreira os aguardava na vida terrestre e queriam entrar em um corpo mortal. Isso daqui é Sócrates, tá, gente? Aqui, Platão, depois de haverem recebido o que mereciam e de terem lá permanecido na vida após a morte, durante o tempo conveniente, outro guia os reconduz para cá, através de muitos e demorados períodos de tempo. Sim, gente, reencarnando. Então, esse amigo, né, do Cícero é um senador chamado Públio Nigídio Fígulo. Ele era reencarnacionista, né? Deixa eu ler aqui. Aqui, olha que citação interessante que Plutarco faz. Plutarco é autor romano, tá, gente? É que o verdadeiro apaixonado, quando chega a esse lugar e priva com seus entes belos, como é a lei, ganha asas, celebra os mistérios, dança sem parar, lá em cima, em redor do próprio Deus, e acompanha-o, até de novo regressar às pastagens da lua e de Afrodite, e adormecido, dar início a uma nova existência. Em resumo, o que ele fala aqui? Que a pessoa desencarna, passa um tempo de prazer, claro que a gente está falando prazer sexual, de maneira geral, prazeres, né? No meio dos deuses, dança sem parar, acompanha os deuses e tal. E, em determinado momento, ele adormece e volta a uma nova existência. Isso é Plutarco, tá, gente? O nome da obra romana é Diálogo sobre o Amor. E Virgílio, grande amigo de Augusto, né? Ele cita em forma de poesia nas Eneida de Virgílio, né? Do intrépido murmura o campo todo. Íncio, atalhado, a causa indaga Enéas. Que rio é este? Que gente em cópia tanta lhe enche as ribas? Aos corpos destinados, disse o patriarca, almas são que o eterno ouvido. O que ele quer dizer com isso daqui? Ah, tá, e continua. Pois é crível, meu pai, que as almas sublimes, aos tardios corpos ressurgindo, voltem? Ó, desejo de vida insano e triste! Não fiques mais suspenso. Eu vou por ordem. Cada coisa expende-te. Escuta, filho. Desde o princípio intrínseco, alma e espírito. Aí ele vai falando aqui em forma de poesia, mas o que nos interessa é isso, né? É assim, pois é crível, meu pai, que almas sublimes aos tardios corpos ressurgindo voltem. Então você tem aí Plutarco e você tem Virgílio, da época de Augusto, né? Época que esses personagens há 2.000 anos estavam encarnados, eles falam em reencarnação. Então eu particularmente acho que Públio Lentulus, quando ele sonha que ele foi o bisavô, a gente não está puxando simplesmente a sardinha para a brasa espírita, né, para as lides espíritas. Não, isso fazia
fazia parte das concepções romanas. Lembra que eu falei lá atrás que o romano ele entra em contato com a cultura de diferentes povos e ele vai ficar muito aberto a essas diferentes culturas, né? E ele vai agregar isso à sua própria cultura ou não. Então, é fato que a reencarnação, de alguma maneira, ela faz parte das concepções imperiais. Claro, muita gente acreditava e outros não. Tinha gente que acreditava em vida após morte, dentro das concepções da época, não é a concepção espírita que nós temos, ou não. Existiam os ateus que não acreditavam em nada, que a gente morria e acabava tudo, né? É semelhante à atualidade. E aqui nos meus estudos, eu cito tem várias outras passagens aqui, eu vou ler mais uma para vocês sobre reencarnação. Isso é de Cícero, tá? Almas dos que, abandonados aos prazeres voluptuosos e corporais, foram na vida servos de suas paixões, o que eu falei aí, né? A questão de você ter limite às suas paixões, e obedientes ao impulso de sua voluptuosidade libidinosa, violaram as leis divinas e humanas, vagam errantes, uma vez quebrada a prisão dos seus corpos ao redor da terra, e só depois da agitação de muitos séculos tornam a entrar nesses lugares. Ou seja, Cícero achava que quando um romano, de uma maneira, errava, claro que não é o erro cristão, é o erro que eu falei há pouco, né? De você ser escravo dos prazeres, você não pôr limites aos seus prazeres. Tudo que era demais para os romanos, eles criticavam, não era assim. Então, se um romano cedia a esses prazeres em excesso, ele vagava errante no plano espiritual e, passado alguns séculos, ele voltava à carne. Percebe que é uma concepção muito diferente, quer dizer, muito, assaz diferente da concepção espírita, tá? Com certeza ele não tem essa questão da lei de causa e efeito presente ali. Toda essa questão da evolução espiritual, das leis divinas, né? Claro que eles estão muito à parte do cristianismo e das leis morais cristãs. Pois não? Queria fazer uma pergunta. Sim. Eu queria saber de você, dentro da sua experiência, como era a questão mediúnica, a comunicabilidade dos espíritos na época de Roma, que eu fui até aqui no meu computador, lembrando-me de uma comunicação de Júlio César, na Revista Espírita de 1859, Sim. que ele se comunicou na Sociedade Parisiense, né, de Espiritismo, e aqui eu estou lendo o final da comunicação, que eu até botei no computador, que ele disse o seguinte: devi por várias existências miseráveis e obscuras expiar minhas faltas, e vivi pela última vez na Terra sob o nome de Luís IX, ou seja, uma das reencarnações de Júlio César. Sim. Então, diante disso, eu te perguntaria como era essa questão, se existia essa prática no Império Romano da comunicabilidade dos espíritos, da mediunidade. Então, sim, né? Eu já falei que eram os adivinhos, né? Isso está presente em Há 2000 anos, em 50 anos depois, Ave Cristo eu não lembro, não lembro mesmo, mas eles se voltavam para determinados médiuns que cobravam por esse serviço e para evocar os mortos, para principalmente assim saber o futuro, ou o passado, ou ganhar favores dos mortos, né? Eu até li a parte do Juvenal, que Juvenal cita uma mulher do povo recorrendo a um adivinho. Claro, não eram chamados de médiuns, eles eram adivinhos. Sim, eles acreditavam muito nisso. E, claro, eu também coloquei isso em outras questões, essa comunicabilidade com o plano espiritual, falando em termos espíritas, né? Acontecia principalmente através dos sonhos. As divindades, as almas dos mortos, eles falavam muito através dos sonhos. Os sonhos para os romanos tinham um caráter todo especial. Aliás, eles eram muito, como se chama na atualidade, supersticiosos, tá? Por exemplo, se os sacerdotes romanos estivessem fazendo uma libação, um sacrifício em honra aos deuses, todo um processo ritualístico, e se voassem pássaros de determinada maneira por cima deles, aí eu não vou saber precisar como, por quê, né? Mas, assim, dependendo da maneira como esses pássaros voavam, a superstição chegava a tal ponto que significava para eles que os deuses não estavam agradando ou estavam se agradando do que eles faziam. Então, é revestido de muita superstição, entendeu?
muita superstição, muita crendice, e assim, não era como atualmente, você vai e se concentra, não era. Era uma série de rituais, sacrifícios de animais, e etc, 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 entendeu? Agora, visões, você tem videntes, né? Ou vozes que falam, isso é comum em qualquer época da humanidade, né? Não foge à Roma Antiga. Pois não. O voo dos pássaros era, por exemplo, da coruja, como está, por exemplo, sempre The Shriek of the Owl, que o Shakespeare coloca sempre, pronunciando alguma coisa negativa, na verdade é uma mudança na estrutura narrativa, mas sempre anunciada por trovões, tempestades ou a coruja piando. Sim, porque eu realmente existiam sim animais e situações que os romanos eles tinham superstições. Salvo engano, realmente eles viam a coruja como um mau augúrio, tá? Salvo engano, realmente era isso. Mas o voo de pássaros são pássaros comuns, tá? Uns pássaros até branquinhos e tal. Eu já tive a oportunidade de ver encenações em filmes que os sacerdotes romanos, né, na Roma Antiga, estavam fazendo um determinado sacrifício e voou um conjunto de pássaros por cima deles, e eles olharam para o céu e, de alguma maneira, agradou. Aqueles pássaros agradaram a ele. Eles ficaram felizes, que significava que os deuses estavam contentes com o que eles tinham feito. Quer dizer, os deuses tinham recebido esse presente, que é uma coisa meio que a gente vê na atualidade, quando as pessoas botam um barquinho para Iemanjá, não tem uma coisa dessa, se vira, ela aceitou, não aceitou, né? É algo assim. Na verdade, é uma superstição que nós, na atualidade, não vencemos totalmente. Eu procuro não ser supersticioso, né? Por mais que algumas situações sejam estranhas e tal. Mas eles eram extremamente supersticiosos. E, sim, salvo engano, Nádia, a coruja era mal vista por eles. Tinham animais que traziam uma sorte, situações que traziam uma sorte. Eles eram extremamente supersticiosos. O Binker tem uma pergunta. Eu queria só relembrar que eu achei essa cena lindíssima no livro, há 2000 anos, como isso foi visto, né, na família, aquele processo anímico da Lívia, que se desdobrou e foi ter, no momento que Jesus estava sendo crucificado, sabemos que isso é um processo anímico, como é que foi visto isto, né? Se foi um processo tido como uma loucura, um delírio, uma alucinação, porque eu achei isso realmente o ponto-chave do livro também, né? Então, eu lembro, uma das passagens mais lindas. Dentro da ideologia romana, provavelmente ela não tem esse aspecto assim, desdobrei, né? Ela deve ter achado que ela sonhou. O sonho, entendeu? Claro, desdobramento é uma coisa muito espírita. Ela deve ter achado dentro do espírito romano que sonhou. E aí o sonho, ela sonhou com aquilo, né? E aquele sonho é um simbolismo de uma mensagem especial para ela. A mensagem em si, ela acredita. Ela teve, de alguma maneira, através do sonho, contato com esse Jesus sublimado, que, na minha opinião, aí já é spoiler para o próximo estudo, né? Eu tenho quase certeza que ela via Jesus entre outros deuses, um emissário dos deuses. Aí a gente vai ter que falar dos livros sibilinos, que os livros sibilinos romanos já esperavam o Messias, que ia vir do povo, e eu tenho certeza que ela sabia disso, e muito das conversas entre ela e Públio Lentulus acerca de Jesus, Emmanuel tirou do livro, mas tem muito a ver com os livros sibilinos. Ela deve, com certeza, em algum momento, ela recorda, você não acha, querido esposo, que esse Messias que vive entre nós é aquele do livro dos sibilinos que os nossos sacerdotes se referiam, mas aí já é um spoiler para o próximo estudo. Eu não acho que, num primeiro momento, Lívia tenha se libertado totalmente das crenças religiosas. Tá? Eu acho que ela... Aliás, está no livro, né? Está no livro, ali no primeiro momento, ela via Jesus como emissário dos deuses. Existe uma discussão entre ela e Públio Lentulus que ela fala sobre isso, entendeu? Então, em resumo, né, eu estou contextualizando para reafirmar a resposta. Ela viu aquilo ali como um fenômeno de sonho comum ao simbolismo romano, né? Eu falei agora, os sonhos tinham todo um simbolismo, é assim que os deuses se comunicavam, as divindades se comunicavam e nos davam instruções. Então, acho que ela pensou que sonhou.
Se eu não me engano, isso está até no livro, não sei se ela, na narrativa, acorda de um sonho, alguma coisa assim, entendeu? Agora, claro, é a questão de que Emmanuel adapta a concepção cristã e espírita, né? Porque Kardec fala que aquilo dali é um desdobramento, né? Dobramento. Entende o que eu quero dizer? Ele adapta. Entendi. Eu queria realmente saber a concepção, né? Não nossa, espírita, mas da época, né? Não, sonho. Eu particularmente não vejo, assim, visão. Eles tinham visões, escutavam vozes, isso é comum a qualquer época. Agitações mediúnicas, tipo assim, que a gente chama de incorporação, né? É comum, mas desdobramento eu nunca ouvi isso. Eles, sim, desdobravam através de sonhos, né? Eu sonhei e está lá, né? Eu sonhei que estou naquele lugar, eu sonhei que estava naquele lugar, que a gente chama de desdobramento, mas para eles era um sonho realista, mas era um sonho. Agora, claro, um sonho não é um sonho natural. Os deuses nos chamaram para nos transmitir algum recado, entende? Entendo. É isso. E provavelmente entraria aí também os fenômenos sonambúlicos, né? Sim, Acho que sim, se sem dúvida enquadrariam aí. alguma. E deveria ser comum, né? Sim. Mas eles se voltavam para os mortos, para as divindades, através desses adivinhos. Eram muito comuns em Roma, consulta de adivinhos, né? Isso está no livro, como eu falei, há 2.000 anos, 50 anos depois, e era comum. Por isso que eu fiz questão de ler Juvenal, que é da época romana, que ele narra apenas um caso desse tipo, né? E existia também muita feitiçaria, tá, gente? Assim, eles importaram do Egito uma feitiçaria para destruir, matar determinada pessoa que você quisesse mal, que é pesada. É pesado, uma coisa bem pesada mesmo, uma coisa que assusta até hoje, tá? É algo que assusta, entendeu? Assusta. Claro, dentro de uma série de ritualística romana, mas era uma feitiçaria, né? Que é algo que o Espiritismo explica, né, gente? Tá aí também, não é nosso objetivo explicar, que as pessoas já devem saber, porque já são estudiosas de Espiritismo, né? É isso. Kaique, e toma spoiler para o próximo estudo, né? Pois é, que a gente termina falando da Lívia, né? Eu acho que a gente vai falar muito ali, em Há 2.000 anos, da Lívia. Eu, particularmente, acho que a Lívia ela só se torna uma cristã mais pura no final da vida dela. Eu não acredito que ela... naquele primeiro momento ali, até o momento que Jesus desencarna, o cristianismo é fundado, como uma romana da elite, instruída na Grécia Antiga, né, dos autores gregos, ela, com certeza ela não ficava fechada naquele quadradinho, sabe, de pensamento. Eu acho que ela era uma pessoa muito mais aberta e que, de alguma maneira, ela acreditava nas divindades, enfim, né, eu acho que ela consegue conciliar isso na cabeça dela. E isso é citado no livro. No primeiro momento, ela fala para o Públio Lentulus que Jesus era um emissário dos deuses. Aí já diz tudo, entendeu? Agora, final da vida dela, é que eu acho que ela realmente abandona de vez essas crenças, sabe? Mas depois de quê? 20 anos de prática cristã, né, gente? Uma das coisas mais tocantes é que eu lembro, assim, ela ter apenas uma cruz tosca com 2 pedacinhos de madeira e ela orava ali sozinha no quarto. Essa cena, para mim, é uma coisa linda. Pelo menos foi como eu visualizei. Os romanos, eles acreditavam em talismãs, né? Você acaba, sem querer ou por querer, de ilustrar uma coisa que eu acho que Emmanuel adaptou e que é revestida de um valor romano. Os romanos acreditavam em talismãs que traziam sorte. Existiam até talismã, né? Em formato fálico, que protegia as casas contra a mal-olhada. Eles acreditavam em talismãs. Então, eu acho... Tá, só ilustrando esse exemplo que eu quero me referir, dentro dessa crença romana que ela não abandona, ela tem a cruz como um talismã romano. E aí, claro, Emmanuel adapta e bota aquilo dentro de um sentido cristão que faça sentido para nós, entendeu? Tá aí você acabou de me fornecer, eu lembro dessa passagem do livro. Eu acho que aquilo dali, ela não está vendo a cruz como nós estamos vendo, acho que ela está vendo aquilo dali como um talismã que vai proteger ela contra o mal, contra as coisas, que era muito comum na Roma Antiga. Mas, de qualquer maneira, para ela ter assumido a cruz
com essa, entre aspas, missão, não é isso? Sim. Ela já era uma influência também cristã. Mas os romanos, mesmo na época pré-cristã, eles não deixavam de acreditar na prática da caridade, mas aí Mas eles assim, usavam cruz como símbolo? Não, porque a cruz era um símbolo de desgraça, né? Uma punição romana humilhante. Mas eu acho que a Lívia toma aquela cruz para ela como dentro de um conceito de talismã romano, para protegê-la contra o mal, etc. Você agora falou na cruz como, digamos assim, o instrumento, a ferramenta para a crucificação? Sim, porque a cruz ela era um símbolo de uma desgraça dentro da sociedade romana. Os romanos viam a cruz apenas como um instrumento de tortura e morte. Então, Né? por isso. Mas não tinha sentido religioso nenhum para os romanos do Império. Mas quem começa a adorar a cruz são os cristãos. E mesmo assim, não é nem de pronto, porque os primeiros símbolos cristãos, pelo menos pelo que a gente tem das catacumbas, Nádia, é a imagem do bom pastor e a imagem do peixe. No primeiro momento, a cruz, ela parece que ela é meio que deixada de lado. O peixe de São Pedro é muito mais pintado do que a cruz, mas fala. Por isso, inclusive, só para reforçar, é por isso que eu acho que ela vê aquela cruz, que era do Simeão, que é um patriarca samaritano que a protegeu. Eu tenho certeza que naquele momento ali, ela vê aquilo como dentro daquela concepção de algo que está protegendo ela das coisas, entendeu? Mas aí ela já teria dado uma guinada na percepção, porque se era um instrumento de tortura e passou a ser um talismã para ela, ela já tinha ultrapassado essa área, digamos, cinzenta de transição ideológica. Sim, concordo. Porém, me parece que nesse primeiro momento, nas primeiras décadas do cristianismo, a cruz não é um símbolo dos cristãos, de maneira geral. O peixe e o bom pastor falam muito mais alto. Então, na verdade, isso só reforça o que eu acho. Na verdade, eu não estou concluindo, eu estou apenas chamando a atenção para essa ideia que passa pela minha cabeça de que se ela, ao contrário do que se parece, que os cristãos desse primeiro momento, a gente está no ano 40, 50 da era cristã, havia apenas 20 anos que Jesus tinha partido, né? Então, eu tenho certeza que, sim, né, ela está vendo aqui um símbolo cristão, né, um símbolo da adoração ao cristianismo, né? Mas eu acho que ela pega para ela aquela questão das imagens, sabe? Que eu falei para vocês que os romanos tinham talismãs que podia ter poderes mágicos que os protegessem. Então, está entendendo, Nádia? Eu acho que é a questão da antropofagia. Ela não se liberta totalmente das crenças dela. Né? Não, então, peraí, essa cruz aqui é o símbolo do cristianismo, claro, sem dúvida. Mas eu acredito, dentro das minhas concepções romanas, que aquilo, de alguma maneira, vai me proteger. Que é uma coisa, na verdade, que muitos cristãos reproduzem até hoje, que o espírita, felizmente, já deve ter se libertado disso, né? De qualquer maneira, é uma transmutação, né? Exatamente. Nós estamos encerrando. Vamos lá, vamos lá. Exato. Mas isso tudo a gente fala depois na próxima estudo. Mas deixa eu cristianismo é próximo estudo. Bem rapidamente. O negócio é a gente botar fogo na lenha, né? Eu queria te fazer uma pergunta, se traz alguma correlação com a Grécia Antiga, porque simbologia da cruz eu gosto muito, acho interessante. Uma analogia de que cruz vem do grego, quer dizer estavrá. Estavrá, se a gente for transpor para a língua inglesa, vai dar stand-up. Significa manter-se de pé. Tem até uma ópera sobre isso, né, que Maria ao lado da cruz, se não me engano, o compositor era Pergolesi, agora eu não me lembro. Mas tem essa correlação que eu achei muito interessante, que vem de estavrá, do grego, stand-up, do inglês, quer dizer, diante das suas dores, diante dos seus sofrimentos, permaneça em pé, de pé. Sim. Eu acho isso muito interessante. Não sei se isso se encaixa, né, nesse modelo aí que você falou, porque se vem lá da Grécia Antiga, pode ser que haja uma correlação simbólica. Porque a cruz,
para os romanos, é uma maneira de humilhar qualquer pessoa que afrontasse a política romana, né? Jesus não foi crucificado porque ele afrontou os costumes do tempo. A crucificação não era um modo de punição judaica, era uma punição romana a todos aqueles que, de alguma maneira, afrontassem a ordem romana. Os Espartacos, não, os Espartacos desapareceram em batalha, mas todos os escravos que estavam ao lado de Espartacos lutando pela independência foram crucificados ao longo da Via Ápia, né? Então, assim, para a questão romana, a cruz era uma suprema humilhação. Você ficava ali sendo humilhado até morrer e depois morrer apodrecer ali. Você não era tirado da cruz. Por isso que tem até historiadores que acham que Jesus não foi retirado da cruz e tal. É outra história. É outra história. Mas os cristãos é que depois vão tomar a crucificação como um sacrifício pela humanidade, né? Então, aí acaba assumindo uma concepção, com o tempo, de uma vitória sobre a vida material, entende? Aí talvez tenha a ver com o que você fala, mas, assim, dentro de dados arqueológicos, num primeiro momento, a cruz não é um símbolo largamente empregado pelos cristãos. Talvez porque eles viviam num mundo em que a cruz era um símbolo de humilhação, entende? Agora, é muito comum você encontrar o peixe, é incrível, sabe? O peixe é o símbolo de Pedro, né? E o bom pastor também, nas primeiras catacumbas, é muito pintado, que é muito semelhante, inclusive, olha a questão da antropofagia. Esse primeiro bom pastor, né, o bom pastor, ele não é pintado com barbas longas e cabelo comprido, aquela idealização que a gente tem de Jesus. Ele é muito semelhante a Apolo, sabe? É um jovem romano branco, com uma túnica romana, com cabelo cacheadinho, sem barba, sem nada. É a questão que eu acabei de falar, antropofagia. As pessoas não vão se libertar totalmente, plenamente das suas crenças. Elas vão misturar as suas crenças com as crenças novas e fazer uma coisa nova, né? Então, tá aí, Jesus, assim, por esse primeiro momento, a primeira concepção artística de Jesus nessas catacumbas romanas parece Apolo, Deus Apolo, que, na verdade, está muito em alta no segundo, terceiro século, né? Apolo é representado pelo Sol, enfim. Só reforço o que eu falei sobre Lívia, né? Eu tenho certeza que ela via aquela cruz não como um símbolo católico, né? Que talvez o livro nos induza a crer isso, que é uma adaptação de Emmanuel. Eu tenho certeza que ela via aquela cruz ali como um símbolo comum romano contra o mal, entendeu? É um talismã, né? Talismã, exatamente. Os bebês usavam um determinado símbolo, sabe, por baixo da roupa para proteger contra o mal-olhado. Existia um objeto fálico que protegia as casas contra mal-olhado. Era incrível, eles adoravam essas coisas, sabe? Assim, era muito comum na época o uso de talismãs contra todo tipo de coisa, trazer bem, te proteger contra o mal, tudo isso. Na verdade, é o mesmo uso atual, a concepção básica não muda, né? Tem muita gente que acredita nisso, né? Eu, particularmente, não acredito, sei que tem muita gente espírita que ainda acredita, eu respeito, mas eu não acredito. Acredito, sim, que objetos estejam revestidos de energia, isso é fato. É bom. Ambientes estão revestidos de energia, né? Mas não dessa maneira, não, esse objeto é especial, essa pedra é especial, com todo o respeito a quem acredita, eu não acredito. Muito bem. E nós acreditamos em você, viu? Estamos aguardando o quarto momento do estudo, que está abrindo perspectivas, janelas da história e para esse mundo fascinante que a história traz para nós e que você traz com tanto entusiasmo, com tanta realidade, até pela sua confissão de hoje, pela sua vivência pretérita. Obrigado. Pois é. Nós te agradecemos muito, inclusive, por essa confissão. Foi muito bonito. Muito obrigada. O ICEB agradece. Obrigado. Então, nós estamos encerrando mais um encontro feliz, produtivo, profundo e com tanta leveza, tanto conteúdo com tanta leveza, tanta naturalidade, tanta fluidez. Obrigada, Kaique Assunção, que trouxe para nós hoje mais uma
digamos, uma vertente ou uma dimensão do tema que é o universo romano nos romances épicos de Emmanuel, e hoje tivemos moralidade, religiosidade, concepções de vida e morte. Obrigada, Kaique Assunção. Até o próximo momento destes nossos estudos sequenciados, abrindo as portas do conhecimento desse universo romano que nós encontramos principalmente nos romances épicos de Emmanuel para o fim dos nossos estudos como espíritas. Obrigada, Kaique. O ICEB está agradecido por mais esta sua apresentação linda. Muito obrigada. Nós vamos agradecer a Jesus a bela situação em que nós estivemos luminosamente colocados, Mestre, pela tua misericórdia que nos abençoou com mais um encontro de estudos profundos sobre as vivências no planeta que diriges, Mestre. Nós te rogamos que abençoes todos os que estudam seriamente, todos os que buscam a verdade através dos vários caminhos nos campos de conhecimento, agora já consensuados ao longo dos tempos na esteira do conhecimento. Nós te agradecemos, Jesus, por este encontro fraterno, por todas as presenças em ambos os planos de existência que estiveram e ainda estão conosco, para que nós pudéssemos, como estamos tendo, nós pudéssemos ter esse encontro de equilíbrio, de estudo, de alegria, de leveza. Abençoa, Jesus, o nosso querido Kaique Assunção, que nos trouxe mais uma linda janela para o conhecimento do universo romano. Graças te damos, Jesus. Abençoa também nossos propósitos no bem, nossas famílias, nossos estudos, e principalmente, Jesus, aqui no ICEB. Distende a tua luz, para que não só no plano do conhecimento, mas também no plano da manutenção da instituição, do ponto de vista prático, nós possamos dar continuidade ao nosso querido Instituto, que é o sonho grande do grande Deolindo Amorim, naturalmente representado também, além dele, por nosso querido Jorge André. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, rogando-te que abençoes nossas mentes e corações com a tua paz e a tua luz, hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.